Você sabia que o povo iraniano tem raízes tão antigas que são citadas na própria Bíblia? Sim, o território que hoje conhecemos como Irã era chamado, nos tempos mais antigos, de Elam. Pouca gente sabe, mas Elam é mencionado logo em Gênesis, no capítulo 10, como descendente de Sem, filho de Noé. Isso já coloca os iranianos primitivos no coração da narrativa bíblica, conectando-os diretamente ao pós-dilúvio. Mas o mais intrigante é que, ao longo das escrituras, esse povo aparece repetidamente, seja como aliados, adversários, impérios dominantes ou até instrumentos do próprio Deus para cumprir seus propósitos. Neste vídeo, vamos fazer uma verdadeira viagem no tempo, da Idade do Bronze até os impérios mais poderosos da Antiguidade, passando por batalhas épicas, decretos proféticos e acontecimentos que moldaram tanto a história de Israel quanto a do Irã. Elam era nome ancestral do que hoje chamamos de Irã. Localizado ao leste do rio Tigre, Elam era um reino poderoso na antiguidade. O profeta Isaías já mencionava Elam como um lugar de onde Deus traria de volta o remanescente do seu povo. Isso mostra que, desde cedo, havia uma ligação espiritual e política entre os elamitas e os israelitas. Mas não se engane, Elam nem sempre foi um aliado. Em muitos momentos, foi um adversário militar, presente em conflitos e alianças estratégicas com outras potências como a Babilônia e a Assíria. Geograficamente, sua posição era privilegiada, permitindo influenciar toda a Mesopotâmia. Assim, mesmo com poucas menções diretas aos elamitas em confrontos com Israel, sua presença nas grandes guerras e nos bastidores do poder era inegável. Eles estavam lá, silenciosos, mas atuantes. Parte de uma engrenagem que mudaria o rumo de muitos povos. Com o tempo, os povos iranianos começaram a se organizar de forma mais coesa, principalmente com o surgimento do Império Medo. Segundo o historiador Heródoto, foi por volta do final do século VII a.C. que surgiu Deioces, considerado o fundador da dinastia mediana. Deioces unificou as tribos da região, que antes viviam de forma autônoma e dispersa. Com uma estrutura de governo centralizada, ele criou um sistema de leis, uma identidade nacional e um projeto imperial. E foi essa unificação que pavimentou o caminho para os eventos que viriam a seguir. Porque enquanto os medos cresciam no planalto iraniano, o império dominante da época, a Assíria, começava a dar sinais de fraqueza. Os assírios eram famosos por sua brutalidade militar e por serem instrumentos de juízo sobre Israel. Mas nenhum império é eterno, e o declínio dos assírios abriria espaço para uma revolução geopolítica que mudaria o destino do Oriente Médio para sempre. Foi então que os medos, liderados por reis como Sayaxares, uniram forças com os babilônios, uma aliança que se tornaria lendária. Essa coalizão ainda incluía outros povos iranianos, como citas e escitas, todos com um único objetivo: derrubar o Império Assírio. Em 612 a.C., essa união culminou na destruição de Nínive, a capital assíria, um evento tão marcante que foi profetizado por Isaías como juízo divino. Com a queda de Nínive, os medos consolidaram seu domínio sobre o planalto iraniano, enquanto os babilônios assumiam a Mesopotâmia. Foi nesse cenário que o povo judeu se viu cercado por forças cada vez maiores, envolvido em conflitos que iam muito além de suas fronteiras. Mas a história ainda estava apenas começando, porque da aliança entre medos e babilônios surgiria um novo protagonista: Ciro, o Grande, um nome que atravessa a Bíblia com um papel único e surpreendente, o de libertador do povo de Deus. Ciro era um líder persa que desafiou o domínio dos medos e fundou o que viria a ser o Império Aquemênida. Sua ascensão foi rápida e estratégica. Em 539 a.C., Ciro conquistou a Babilônia sem resistência significativa. E o mais surpreendente, ele não apenas venceu militarmente, ele venceu espiritualmente. O livro de Esdras nos conta que Ciro permitiu o retorno dos judeus exilados a Jerusalém e a reconstrução do templo. Isaías já o chamava de ungido do Senhor, algo inédito para um rei gentil.
Ciro não era apenas mais um imperador. Ele era parte ativa do plano divino. Sua política de tolerância religiosa e restauração dos povos subjugados contrastava radicalmente com os impérios anteriores. Pela primeira vez, os judeus podiam retornar com apoio oficial, não como fugitivos, mas como cidadãos autorizados. A mão de Deus se movia por meio de um rei pagão. Uma lição profunda sobre soberania divina. O Império Persa, sob Ciro e seus sucessores, se tornou o maior império já visto até então, governando cerca de 40% da população mundial. Seu filho, Cambises, teve um reinado breve, mas foi Dário I quem elevou o império a outro patamar. Dário reorganizou o território em províncias e criou um sistema de sátrapas, governadores regionais que respondiam diretamente ao imperador. Ele também padronizou impostos, construiu o famoso Caminho Real e expandiu o império até a Índia. Foi durante seu governo que profetas como Ageu e Zacarias profetizaram, e o segundo templo em Jerusalém foi reconstruído sob a liderança de Zorobabel. Essa nova fase marcou um renascimento da identidade judaica, com forte apoio persa. Dário foi um governante que, mesmo sendo estrangeiro, teve um papel vital na consolidação da fé e cultura de Israel. Mais uma vez, vemos como o Irã antigo, na figura do Império Persa, foi usado por Deus de maneiras que poucos poderiam imaginar. Mas não podemos falar da Pérsia sem lembrar de Ester. Durante o reinado de Xerxes I, conhecido na Bíblia como Assuero, o povo judeu enfrentou um novo tipo de ameaça. Um plano de extermínio arquitetado por Hamã, alto oficial do império. No entanto, Deus já havia preparado o cenário. Ester, uma jovem judia, se torna rainha da Pérsia e, com coragem, revela sua identidade ao rei e salva seu povo. O livro de Ester não menciona diretamente o nome de Deus, mas sua mão é visível em cada detalhe. Mordecai, primo de Ester, é exaltado e assume posição de destaque na corte. A história mostra que, mesmo em meio a impérios estrangeiros e culturas opressoras, Deus age para proteger os seus. A presença dos judeus na Pérsia não era coincidência, mas propósito. E esse propósito se repete com Esdras e Neemias, autorizados por Artaxerxes I a liderar o retorno e a restauração de Jerusalém. A influência persa, portanto, foi determinante na preservação do povo judeu. Com o tempo, o Império Persa caiu diante de Alexandre, o Grande. A dominação grega trouxe a helenização da região, fundação de cidades gregas e tentativa de apagar culturas locais. Mas isso gerou resistência. E é nesse cenário que surgem os partas, povos iranianos que retomam o controle da região e fundam um novo império. Os partas mantiveram tradições antigas e adotaram o zoroastrismo como religião oficial. Eles resistiram tanto aos seleucidas quanto aos romanos, afirmando a identidade iraniana. Mais tarde, os sassânidas sucederam os partas e fortaleceram ainda mais o zoroastrismo, reformaram o sistema administrativo e rivalizaram com Roma e Bizâncio. No entanto, no século VII d.C., a invasão árabe mudou tudo. Com o colapso sassânida, o Islã se espalhou gradualmente pelo Irã. A islamização não foi imediata, mas transformou profundamente a identidade do povo iraniano. A antiga Pérsia, citada na Bíblia, já não era a mesma. Mas as sementes da profecia continuavam plantadas. E é aqui que muitos se perguntam: será que o Irã moderno, herdeiro da antiga Pérsia, ainda tem um papel profético a cumprir? Em Ezequiel 38 e 39, a Pérsia é citada como uma das nações que marchará com Gog de Magog contra Israel. Muitos intérpretes futuristas veem nessa menção uma referência ao Irã atual. Daniel 8 também fala de um carneiro com 2 chifres, a Média e a Pérsia, lutando contra o bode, que representa a Grécia. Alguns interpretam esses símbolos como forças em atuação ainda hoje. No entanto, é preciso cautela. A tentativa de ligar diretamente textos antigos a eventos modernos pode ser fascinante, mas também perigosa. A Bíblia nos chama à vigilância, mas não à especulação exagerada. Jesus advertiu que haveria guerras e rumores de guerras.
e isso se cumpre constantemente. O foco, portanto, deve estar menos nas datas e mais na soberania de Deus, que continua agindo na história como sempre agiu. No fim, a verdadeira lição por trás da relação entre Israel e Irã não está apenas em profecias futuras, mas em tudo que já foi revelado. Desde Elã até Ciro, de Ester até Esdras, vemos como Deus usou reis, impérios e até adversários para realizar seus propósitos. A história bíblica não é sobre coincidências, é sobre providência. E essa providência mostra que nenhum império está acima da vontade divina. O Irã antigo foi palco de decisões que mudaram a trajetória do povo de Deus. O mesmo vale para o presente. Que nossa leitura das Escrituras nos leve à confiança e não ao medo. Que o estudo da história nos leve à adoração e não à paranoia. Porque no centro de tudo está um Deus que dirige a história com sabedoria, justiça e amor. E se ele foi capaz de usar até os grandes reis persas para abençoar Israel, quem somos nós para duvidar de que ele continua no controle absoluto de tudo?